Olá, pessoal, sempre alerta a todos. Meu nome é Paulo Henrique, sou formador, escutista, pertenço à região escoteira de Minas Gerais, resido em Belo Horizonte. Atualmente estou como escutista da Tropa Sênior e Guia Atacama, uma seção de ramo sênior do 107 MG, Grupo Escoteiro Coronel Vicente Torres Júnior. É um prazer compartilhar com vocês, irmãos e irmãs escoteiros e escoteiras da região do Amazonas e demais participantes de outras regiões escoteiras nos cursos intermediários em formato telepresencial em EAD, capacitando assim e colaborando para a prática escoteira saudável de escotistas e dirigentes em nossos grupos escoteiros. Agradeço desde já a colaboração e a confiança do colega Fernando Moraes, da região do Amazonas, e demais formadores, para que juntos hoje possamos falar um pouco sobre atividades de patrulha, que é o nosso objetivo principal aqui neste evento de hoje. Vou compartilhar com vocês a tela, para que assim a gente possa ter uma orientação mais básica durante a nossa apresentação. Um momento só. Agora sim. Bom, começou aí o compartilhamento. Então, a nossa sessão vai tratar sobre atividades de patrulha, bem específico para o curso da linha escotista, em formato EAD telepresencial da região do Amazonas. Meu nome, Paulo Henrique Maciel Barbosa, muitos no meio escoteiro me chamam de PH, podem ficar à vontade. Bom, uma imagem eu coloquei aí os jovens da minha tropa, ou seja, a participação aí da nossa patrulha, de uma das nossas patrulhas durante o recente Jancan, que ocorreu aí no início do ano de 2020 em Foz do Iguaçu. Então, as atividades de patrulha, elas, aliás, o Baden-Powell já apresentava que a patrulha é o organismo de uma seção escoteira, ou seja, pequena parcela de algo dentro do escotismo, em que o espírito de liderança, um grupo de amigos deve ser formado. Então, é na patrulha que a essência do escotismo, do nosso programa, ele é valorizado. E as atividades de patrulha, elas devem proporcionar que este relacionamento saudável, esse relacionamento quanto às amizades, a experiências possam ser compartilhadas e entre esses jovens possam viver momentos marcantes durante o seu período de vivência, seja no ramo escoteiro ou no ramo sênior, como um grande período de aprendizado e de formação de amigos. E nada mais do que propício aproveitar esses momentos em que esses jovens estão em conjunto para que possam ser desenvolvidas aquelas atividades internas dentro da patrulha. Uma delas, por exemplo, a gente pode dizer que são as competições de patrulha. Numa tropa, seja de ramo escoteiro ou de ramo sênior, nós temos aí o número de patrulhas máximo e mínimo para que essas competições elas possam ser saudáveis, sadias, cada um dos jovens possam exercitar e desempenhar as suas virtudes e potencialidades, algumas com maior vigor físico, como essa da imagem que nos apresenta, ou outras que possam demandar mais reflexão, mais conhecimento intelectual, mais raciocínio. Sendo assim, a competição, ela nada mais é do que um simples ingrediente a mais, um acréscimo, ou seja, algo que vem somente a valorizar o processo de união e o processo de cooperação e coletividade da patrulha ao desempenhar a sua função. Então, as competições de patrulha, elas devem ocorrer dentro da sessão de uma forma bastante saudável, sem que ocorra nenhum tipo de rivalidade muito extrema, sem que ocorra também piadas e ações pejorativas
que possam reduzir ou discriminar as outras patrulhas, sejam elas de guias ou escoteiras, escoteiros ou sêniores, para que assim a gente tenha um ambiente saudável dentro da tropa, e a competição ela vai fazer com que seja um ingrediente, um retoque especial nesse processo de relacionamento, de convivência dos jovens da patrulha. Outro evento que é muito marcante, né, dentro da vida de uma patrulha escoteira é a participação em grandes jogos. Ou seja, nós temos a vivência da fraternidade escoteira quando a gente consegue ter a oportunidade de colocar os jovens das nossas sessões próximo e junto a demais jovens de outras sessões, de outros grupos escoteiros. E uma forma muito fácil e saudável disso ocorrer são os grandes jogos. Não sei se na região de vocês é comum que ocorra grandes encontros, né, sejam da cidade, do distrito, acampamentos distritais, acampamentos regionais, em que os jovens daquela patrulha vão conviver e ter, né, vivências e oportunidades juntos com jovens de outras patrulhas, de outros grupos escoteiros, até mesmo de cidades diferentes. E quando esses grandes jogos, esses grandes encontros, não precisa ser exatamente um grande jogo, né, ou seja, uma oportunidade em que a patrulha da nossa seção, as patrulhas da nossa seção, elas possam conviver com diferentes patrulhas em um encontro, em um evento escoteiro. E quando uma patrulha ela é destacada, né, ou seja, assumindo uma posição de destaque em um encontro, em um evento desse, é algo muito salutar, é algo que vai vir para fazer com que aquele momento possa ser marcado, possa ser, de fato, registrado na vivência e na memória desses jovens. Uma outra ação muito importante é um gesto de solidariedade, né? Ou seja, nós temos aí como uma das áreas de desenvolvimento do nosso programa, né, o desenvolvimento social. Então, as ações voltadas para a prática e auxílio social junto à comunidade mostra aquele desempenho da patrulha, dos jovens da patrulha, daquele grupo de amigos a causas sociais. E é muito importante nas nossas ações dentro do movimento escoteiro nós conseguirmos proporcionar iniciativas em que o espírito altruísta desses jovens possa ser valorizado. Então, campanhas e iniciativas, e os escoteiros do Brasil possuem várias ações que possam estimular o nosso trabalho como escotistas nas sessões, como o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária, o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica, e nós temos outras várias, né, como Educação Escoteira, Dia do Amigo, né, demais ações e iniciativas que podem fazer com que a boa ação, a prática da solidariedade e da boa vontade, ela possa ser exercitada junto da patrulha. Então, a gente tem aí iniciativas como a da imagem mostra, né, campanhas de arrecadação, durante esse período, né, de pandemia aí, deixando exatamente a distanciamento entre os jovens da patrulha, e nesse momento aí em específico, a foto é um pouco mais antiga, não se vivenciava o período atual em que as nossas atividades com jovens, né, exatamente de ramo sênior, não possam ocorrer, aí possivelmente devam ser jovens de ramo pioneiro. Então, o que ocorre? Estas atividades comunitárias, elas proporcionam este momento, esse espírito altruísta, que é algo muito solícito e muito bacana, em que os meninos da patrulha, os meninos e meninas, possam conversar, possam planejar e trabalhar iniciativas para o alcance de alguma meta a ser doada, né, para alguma outra instituição. Outro momento muito interessante é quando a gente consegue proporcionar a visita a outros grupos escoteiros, né? Ou seja, a prática escoteira e a vivência da fraternidade escoteira, ela é extremamente marcante quando a gente consegue vivenciar e ter a oportunidade de ver o escotismo em outra cidade, em outros locais dentro da nossa cidade, visitar uma outra tropa irmã, né, ou seja, jovens escoteiros ou sêniores que estejam, né, também desempenhando as suas ações e iniciativas. É uma prática muito saudável e isso também pode ocorrer com a nossa patrulha. Tem uma experiência muito bacana, eu já vi uma tropa aqui próxima a Belo Horizonte desenvolver, que em um sábado em específico, as 4 patrulhas das tropas, uma acompanhada com o seu escotista, que acompanha a progressão desta patrulha, cada uma das patrulhas foi em um grupo escoteiro diferente da cidade. Então, ao mesmo tempo, né, 4 grupos escoteiros receberam, né, patrulhas diferentes daquela tropa em específico.
Obviamente, o chefe foi acompanhando, o escotista acompanhando, algumas delas, inclusive, fazendo uso até de transporte público, né? Ou seja, com toda a segurança, com toda a viabilidade, tudo analisado, muito bem calculado, previsto, arquitetado, para que o melhor desempenho, melhor, né, ação logística possa ser prevista para este momento. Então, é uma iniciativa em que eles começam a ter um próprio espírito de confiança em si próprio, né, de liderança e de aprender, né, a conviver no vínculo social. O simples fato de embarcar no transporte público urbano até um local em específico, desempenhar atividade escoteira e retornar com acompanhamento do escotista daquela patrulha é algo que vem a mostrar, né, uma autonomia perante, né, as ações do nosso dia a dia. As reuniões de patrulha também é um momento muito específico em que essas atividades possam ser valorizadas. Né, na foto a gente vê aí a oportunidade de uma reunião de patrulha na casa de algum dos jovens, em que eles estão fazendo ali uma capacitação de nós, né, aprendendo nós escoteiros, e são nas reuniões de patrulha que algumas questões, né, internas da patrulha possam ser resolvidas, alguma divergência, alguma incompatibilidade ou algum equívoco decorrente de algum acampamento, de alguma atividade. Então, as reuniões de patrulha é algo propício a ser feito, é um encontro de amigos, em que, nesta oportunidade, a patrulha deve valorizar sempre o bom senso, né, o respeito e ter a consciência, né, que juntos ali eles estão imbuídos para buscar soluções para o bom desempenho desta patrulha dentro da nossa tropa. As excursões, né, ou seja, as atividades externas, quando são focadas somente com a patrulha, desdenham, né, não podem desdenhar do escotista e dos demais adultos, né, que envolvem a vida da sessão, relapso quanto à sua programação. A atividade de patrulha, ela é específica, mas é muito importante que planejamento, levantamento de riscos, planos de segurança por parte dos adultos possam ser valorizados. Então, o que a gente, de fato, coloca como instrução a ser feita é que todo o planejamento e o acompanhamento possa ser feito por um adulto. Às vezes, o acompanhamento não precisa ser passo a passo, junto com a patrulha, mas o acompanhamento à distância, o monitoramento, o monitor ou outro integrante da patrulha com um rádio de comunicação, o escotista a alguns metros, né, ou seja, distante, mas acompanhando em comunicação com esses jovens. Em excursões, atividades desse tipo, elas também propiciam a vida ao ar livre, né, ou seja, uma contemplação aí das belezas naturais, em que esta oportunidade vivenciada com um grupo de amigos possam ser, e são, aliás, né, muito mais marcantes do que elas serem vivenciadas aí por si só, ou então com outros vínculos em que este jovem possa fazer parte. Mas a gente destaca, e eu gostaria de deixar isso bastante claro para vocês, pessoal, que quando se trata de atividades externas, né, atividades ao ar livre de patrulha, é muito importante o aprimoramento de riscos e segurança e o acompanhamento do escotista. É importante que deixe a patrulha vivenciar o momento, mas que nós, escotistas, possamos fazer o acompanhamento e o monitoramento daquele evento, daquela participação da patrulha em campo, sozinha, mas sob os olhos, né, do adulto, do responsável pelo evento, com todo o plano de segurança e autorizações dos pais, muito bem arquivadas em loco para qualquer necessidade a ser feita. Ou seja, eles estão lá, realizando a sua excursão, realizando o seu acampamento, que é o próximo estilo aí de atividade que nós vamos relatar, mas com acompanhamento do escotista mais próximo possível, que esta segurança possa ser contemplada. Os acampamentos, como nós dissemos, né, eles podem ocorrer, os acampamentos de patrulha, mas como foi dito aqui, né, no slide anterior, com muito zelo, planejamento e acompanhamento do escotista. Né? Então, principalmente quando tratam-se de patrulhas mistas, né? Patrulhas onde são, na sua composição, nós temos escoteiros e escoteiras, guias e sêniores. Então, é muito importante que eles possam, sim, planejar, acampar, se for em algum local, né, em que não seja propriedades privadas de próprios familiares da patrulha, ou então contatos mais próximos de pessoas ligadas à seção ou à tropa,
mas que esse acompanhamento mais próximo, né, ou seja, às margens do local do acampamento, possa ser feito para o adulto. Toda a vivência do acampamento é só a patrulha, fazendo as cocções de alimento, fogo de conselho, pioneirias, barraca suspensa, as atividades de aprimoramento técnico. Isto faz com que este grupo de amigos possam ter mais convívio, capacitações, né, ou seja, solidariedade, um ajudando o outro, mas qualquer ação necessária de segurança, o adulto está próximo, monitorando por um rádio ou até mesmo com o seu campo de visão. Não precisa nem todos os participantes deste acampamento de patrulha ter essa ciência, mas o monitor, o líder, algum outro participante, ter um contato de rádio de comunicação, ou então um simples celular, mas que tenha condições de fornecimento de bateria e contato durante todo esse processo, próximo ao adulto responsável. Quais que são os estímulos para que isso possa ocorrer, né? A gente deve lembrar que no planejamento das atividades do nosso ciclo, é importante valorizar os momentos que são só com a patrulha. Então, talvez, né, às vezes, em algum final de semana, seja planejado num único final de semana 4 acampamentos diferentes de patrulha, em que a própria chefia possa se dividir nesse processo de acompanhamento. Os pais também são muito importantes dentro desse processo, porque alguns dos locais para esses acampamentos de patrulha, os próprios pais podem fornecer, como, por exemplo, sítios de família, alguns contatos próximos às famílias, em que o zelo pela segurança vai ser muito mais respaldado e assim a gente possa ter muito mais condições de se valorizar o evento, em que a forma de aproveitamento, né, das ações e iniciativas do acampamento escoteiro, desta patrulha, possa ser mais exitoso. O que possa ser necessário, né, como a gente colocou, todas as ferramentas de campo, né, ou seja, materiais, né, de cocção, materiais para pernoite, né, a própria barracas, tratando-se de patrulhas mistas, as barracas sendo divididas por sexo, e o ambiente de respeito, sabendo que nós tratando aqui de um ambiente escoteiro em que um deve respeitar os outros. Fichas médicas, documentação, isso tudo com o escotista responsável, que mesmo não estando em loco, mas ele vai estar e o acampamento vai ocorrer sob as vistas do adulto responsável. É obrigatório os acampamentos de patrulha, Baden-Powell já dizia, né, a vivência da fraternidade escoteira, ela se dá, né, dentro da patrulha. Então, ou seja, um acampamento, ele é um momento específico em que eu tenho muito mais tempo em que esses jovens possam se conhecer e esta relação de amizade, de solidariedade e companheirismo possa ser mais ratificada. Gostaria de agradecer o seu acompanhamento, né, e nós conversaremos mais a respeito sobre essa sessão na nossa sessão, né, telepresencial no próximo domingo, tá bom? Tá aí o meu contato de e-mail, caso precisam fazer algum contato, compartilhando a sua experiência, encaminhando alguma dúvida. E esse aí eu compartilho com vocês os jovens lá da nossa tropa, né? Esse aí são os jovens em que já acompanho aí há mais de 1 ano e meio, da nossa tropa sênior e guia Atacama, lá do grupo escoteiro que eu faço parte. Acima tem os nossos endereços aí do Instagram, tanto do grupo quanto da tropa, em que vocês podem também acompanhar e compartilharmos juntos algumas experiências, né, junto da sessão. As nossas redes sociais aí estão sempre atualizadas, em que a gente compartilha um pouco das atividades da tropa. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.